Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Marco e com a Mayla, que estão aqui com a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ausência da mãe. Porque os dois ficaram sem a mãe por razões diferentes, mas você vai entender como que isso pode afetar a vida de um jovem, não é verdade? Talvez você que esteja aí agora me assistindo e você diz assim, eu perdi a minha mãe por alguma razão. Então, fica com a gente, você vai entender o que se passa na cabeça de um jovem que passa por uma situação como essa e como vencer isso. Como vencer uma perda, como vencer uma decepção, porque hoje os jovens não estão isentos disso, não é verdade? Então, fica aqui com a gente, não sai daí não que a gente já volta já. E se você não conhece o Força Jovem Universal ainda, dá uma olhada nesse vídeo que a gente já volta. Somos mais de 300 mil jovens em todo o mundo, impactando vidas em mais de 100 países. Somos mais de 5 milhões de seguidores em todas as redes sociais da FJU. Com 9 projetos para o desenvolvimento de talentos, a FJU não para. No Projeto Esportes, diversas modalidades: futebol, basquete, vôlei, artes marciais e muito mais. Aqui você vai se desafiar, vencer, se divertir e se desenvolver. No Cultura FJU, é hora de mostrar o seu talento na dança, no teatro e na música. Cultura é tudo isso e um pouco mais. No Projeto Mídia, o foco é comunicar, na produção audiovisual e no jornalismo, no design, na fotografia e nas mídias sociais. E se liga, no Projeto Help, há uma mão amiga para ajudar a vencer desafios, seja depressão, crises de ansiedade, dentre outros problemas de saúde mental. 11 2392 6910. Fale com Help. Nossa energia explode com mega eventos que são pura inspiração e diversão. Luau FJU, Mega Dance, Projeto Esporte Jovem, Mega Help, Photo Challenge e Curta FJU. Todos os finais de semana reunimos milhares de jovens no Encontro Jovem FJU. Uma tarde super animada, com uma palavra de fé que traz o verdadeiro propósito para a vida. E claro, sempre aquela madrugada de pura energia, a FJU Night. Venha fazer parte da Força Jovem Universal. Aqui a Força Jovem é você. E vem aí, em novembro, o Esporte Jovem FJU. Teremos muitas modalidades como futebol, basquete, vôlei, atletismo, artes marciais, dentre outras. Se você gosta de competições, tá valendo medalha de ouro, hein? Procure agora um integrante da FJU e saiba como participar. Então vamos lá, vou começar com você, Marco. Você tá com quantos anos? 25. Você é da onde aqui em São Paulo? Eu sou de Guarulhos. Nascido em Guarulhos mesmo ou não? Sim, senhor. Nascido em Guarulhos, criado em Guarulhos e não sai de Guarulhos. Não sai de Guarulhos. Tá quanto tempo no Força Jovem? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então conta pra gente aí a tua história. Eu sei que você perdeu a mãe, né? Mas em que momento que foi isso? Como é que foi? Sim, senhores.
Bom, meu testemunho começa quando, na infância, eu via o casamento dos meus pais ruindo cada dia mais por conta de traições, desconfianças. Então, eu tinha um ambiente familiar totalmente desestruturado. Traição por parte de quem? Senhor? Traição por parte de quem? Do pai. Do pai. Sim, senhor. E aí, no meio desse processo, eu ia ali querendo resolver o problema. Como filho, eu queria ver a minha casa alegre, feliz, mas eu não tinha esse ambiente. Era um ambiente cheio de discussões, então era sempre uma cobrança nova, era sempre uma discussão nova, e tudo isso eu fui trazendo para mim como responsabilidade minha. Então eu cresci assim. Eu fui uma criança cheia de doenças, e aí isso contribuía. Então eu via as crianças brincando na rua e eu não podia brincar, porque eu tinha uma doença no pé, e essa doença acabava fazendo meu pé sangrar se eu fizesse qualquer tipo de exercício físico ou esforço físico mesmo. E durante esse processo, eu fui correndo ali, tentava fugir um pouquinho das proibições da minha mãe, mas infelizmente era eu sair na rua que o sangue começava a se espalhar, então eu tinha que voltar para casa. E isso contribuiu para que eu me sentisse cada dia mais vazio, né? Então eu fui crescendo assim, foi chegando a um ponto que eu fui pegando raiva das situações. Então, por que as outras pessoas tinham uma família estruturada e eu não? Por que as outras pessoas tinham situações felizes e eu não? Por que meus pais brigavam tanto? E aí eu comecei a trazer aquela culpa toda para mim, e isso foi só me prejudicando. Então, nesse processo, eu fui sofrendo bullying dentro da escola, mas eu ficava quieto, não falava para ninguém. Por quê? Porque se eu levasse um problema para minha mãe, eu sei que ela ia ter uma dor de cabeça a mais. Então, eu decidi, falei, olha, eu vou ficar com isso para mim, vou ficar quieto, mas cada dia mais aquilo me enchendo. Então, as pessoas faziam bullying, eu sorria, porque eu não queria arrumar briga na escola, ia para casa e começava a chorar. Esse foi o meu processo durante a infância, então fui crescendo assim já com toda essa dificuldade. Aí aos 16 a minha mãe veio a falecer e ali foi uma virada de chave para o meu fundo do poço. Por quê? Porque eu comecei a culpar o meu pai nesse processo, então eu falava para ele, olha, a minha mãe entrou num processo depressivo e a culpa é sua porque ela descobriu uma traição sua. Traição essa que eu acabei vendo no celular e fui levar para ela. Então, além de culpá-lo, eu me culpava também. Então, será que eu deveria ter mostrado aquela foto? E aí todo esse pensamento começou a ser trabalhado. Então eu fui criando raiva muito forte do meu pai, a ponto da gente começar a discutir. Eu não tinha respeito por ele. Era uma discussão assim de xingamentos muito grandes. Era uma discussão em que ele me ofendia, mas eu retrucava. Então tinha essa troca de ofensas ali e que cada dia mais foi se agravando. E chegou num ponto de que a agressão verbal não era mais suficiente. Então eu passei nesse processo de começar a agressão física, porque ele dizia, eu vou te corrigir. E eu falava, você não tem mais esse direito de me corrigir. Você perdeu esse direito quando minha mãe faleceu. Eu fiquei sem mãe, eu estou passando por muitas dificuldades, eu não tenho auxílio, porque o senhor trabalha muito, não me dá esse auxílio e a minha mãe não está aqui. E quem me tirou ela foi você. Então eu não tinha respeito nenhum com ele. E aí ele vinha para cima para me corrigir, era tapa, soco. E aí eu falava para ele, o senhor não vai me bater. E começava a revidar aquele. Então chegou a um ponto que os vizinhos tinham que correr lá em casa, eles sabiam, escutavam qualquer grito, eles sabiam que era uma agressão física. Então todo mundo saía correndo, 10, 15 pessoas, porque meu pai é alto, eu também sou. Então para segurar a gente era uma dificuldade enorme. E briga vai, briga vem, discussão vai, discussão vem. Então, assim, foi um processo de longo tempo discutindo com ele dentro de casa. Eu não tinha paz. Chegou a um ponto de, certa vez, eu dentro do meu quarto, ele começar a bater na porta do quarto, que ele ia me corrigir a todo custo naquele momento, de eu pegar guarda-roupa, empurrar para a porta, colocar a cama para ele não entrar de jeito nenhum, de gritar para as pessoas pedindo ajuda que eu não aguentava mais. Mas, assim, toda aquela causa era minha, porque ele vinha me corrigir, eu também não respeitava ele e, automaticamente, ele queria fazer essa correção a todo custo. Depois disso, as nossas agressões foram aumentando, eu fui parar em hospital várias vezes por conta disso, até que chegou um dia que, no meio de uma discussão, ele pegou uma faca e colocou na mesa, e ele falou pra mim, olha, ou você me mata, ou eu te mato, porque assim a gente não pode viver mais. E aquilo pra mim foi um baque mesmo. Eu falei, meu pai tá falando pra mim que pra ele viver eu preciso morrer, então eu não tenho que estar aqui, né? E nesse processo todo eu olhei para ele e falei, olha, o senhor não se preocupe, que você não vai ter mais problema nenhum comigo. Então aquele dia eu estava decidido a resolver o problema. Como? Não sabia. Eu ia sair andando, como fiz, saí andando, peguei metrô, peguei ônibus e fui pensando o que eu ia fazer para dar uma solução dentro da minha casa. E aí eu não tive essa solução, voltei para casa, mas fiquei ali na casa de parentes 2, 3 dias. Quando eu realmente cheguei em casa, eu falei, olha, não tem condição, a gente vai viver
como inimigos dentro de casa. Então, no meio da rua, se eu chegasse e tivesse um grupo de amigos e ele estivesse lá, eu cumprimentava todo mundo, mas eu não falava com ele. Se eu tivesse vindo, a gente tem um trabalho próximo, então eu ia para um lado, ele ia para o outro, mas na hora de chegar a gente sempre se cruzava porque era no mesmo horário. E aí nesse processo eu falei para ele, olha, não quero mais falar contigo, não se aproxima de mim. Então se ele tivesse vindo em uma calçada, eu fazia questão de ultrapassar para outra, não tinha mais essa relação de pai e filho. Era realmente de inimigo, a ponto da gente passar no mesmo corredor, porque a gente tem um corredor para chegar em casa, nesse mesmo corredor e um virar a cara para o outro. Então essa era a minha relação com meu pai. E daquele dia em diante, foram um longo tempo assim que eu olhava para minha casa e falava, eu não tenho paz, eu não tenho segurança, eu não consigo ser feliz e eu não mereço ser feliz. Eu já não tenho a minha mãe, ela não está aqui para me dar suporte. E o meu pai também está nessa situação, então assim, por que eu estou aqui? E aí foi quando eu resolvi procurar atalhos para alcançar e ocupar esse vazio. Então o que eu comecei a fazer? Fui estudar. Então, fiz curso técnico, fui para a faculdade, e aí algumas pessoas podem até pensar, nossa, mas estudar é bom, mas no meu caso não era, porque eu estava tentando ocupar um espaço com aquilo, com aquele estudo, e não funcionou. Tanto que na faculdade eu conheci bebida, conheci pornografia, e eram coisas que eu abominava, porque eu via meu pai fazendo. Eu falava, eu nunca vou fazer isso, e eu fiz. Então, chegou a um ponto que eu falei, se eu não posso ser diferente e ter uma família diferente, eu vou fazer igual meu pai. E aí, nesse processo, a gente começou, até tentamos uma reaproximação, mas não, obviamente não ia acontecer, porque estava sendo feito de maneira errada. Então, as brigas continuaram, e aí, depois disso, eu fui procurando atalhos e atalhos, e aí cheguei a conhecer uma jovem, mas aí meu pai falou, olha, ela não é para você, aí que eu realmente falei, não, ela é para mim, porque se ele está falando que não é, eu vou fazer ao contrário. Mas realmente não era, e depois de muita conversa com a minha família, eu sempre tentei ali escutar um pouco da minha família, porque eu não tinha pai, então a minha família acabava tendo essa abertura. Marco, isso não é para você. Acabei separando, mas nesse processo ela engravidou de uma outra pessoa e a gente nunca chegou a ter esse envolvimento. Mas a mãe, preocupada com ela porque o marido agredia, voltou para mim e falou, olha, eu queria que você assumisse esse filho como seu, porque ela está numa situação lastimável. E eu falei, tá bom, eu vou assumir esse filho como meu. E aí, quando eu fui levar isso para as minhas tias, elas chamaram meu pai, né? Gente, alguém tem que acordar o Marco, porque não é possível que ele vai fazer uma loucura dessa. O filho não é dele, ele vai assumir. E eu estava determinado a assumir, porque eu queria ser feliz a todo custo. E ali eu coloquei, falei, não, eu vou assumir esse filho. Mas aí, depois de muita conversa, minha tia falou, olha, Marco, você vai deixar de ter o apoio da sua família, que é a única pessoa que te dá apoio aqui somos nós. Se realmente vai fazer isso, então aquilo me pesou um pouco e eu acabei voltando para trás, aí ela foi viver a vida dela. E eu fiquei onde eu estava mesmo, né? E aí foi então, nesse processo, eu fui me trancando cada vez mais dentro de casa. Então, as pessoas me chamavam para sair. Eu não posso, estou estudando. Ah, eu não posso, preciso resolver um problema. Sempre arrumando desculpa para não me envolver com ninguém, tá fechado dentro do meu quarto e ali envolvido com pornografia sempre. Então, virou um vício, assim, enorme. Isso foi me atrapalhando como pessoa. E chegou no ponto de que eu tinha que ver 3, 4 vezes pornografia no dia, atrapalhando meu trabalho, atrapalhando meu estudo, eu não tinha mais concentração, não tinha mais nada, eu não vivia mais. Era literalmente um vício mesmo. E num belo dia, eu procurando alguma coisa, eu falei, gente, eu tenho que achar felicidade. Eu já não encontrei no estudo, eu já não encontrei com relacionamento, não quero me envolver com mais ninguém porque não vai dar certo. O que eu vou fazer da minha vida? Então foi aí que, rolando o feed, eu vi uma publicação da FJU falando do Projeto Cultura, e aí aquilo me chamou a atenção porque eu sempre gostei de dançar. Minha mãe sempre me incentivou a dançar, ela ia limpar a casa, vem aqui, vamos dançar comigo. E a gente tinha esse processo. E aí eu mandei uma mensagem perguntando como fazia para participar. Tava inclusive na época do Megadance, foi uma postagem do Megadance. E ali eu olhei e falei, vou mandar uma mensagem. Mandei, tava chegando o Megadance do ano passado, e ali me marcaram, falaram, você pode ir na igreja, vão te levar para o Megadance, você vai conhecer, fica à vontade, você é muito bem-vindo. Só que os maus pensamentos começaram. Então, eu fui trabalhar, isso foi no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar, e nesse processo os pensamentos vieram. Então, por que você vai estar junto com eles? Você não é digno de estar com eles. Você é um lixo de ser humano, você vai fazer o quê? Eles são santos, você não tem direito de estar junto com eles ali. E aí aquilo me pegou. E aí eu lembro que a minha gestora falou para mim, Marco, eu preciso de alguém para ficar na empresa no sábado e no domingo. E eu só tenho você aqui em São Paulo. Aí eu achei a desculpa perfeita, né? Falei, olha, eu não vou estar mentindo, então não vou. E aí eu não fui para o Megadance.
mas aquele incômodo continuou. Então ficou ali, a semente já tinha sido plantada, e eu fui levando, até que postaram um TBT novamente na página da FJU Guarulhos, e eu mandei uma mensagem, falei, olha, eu não fui no dia do evento, mas eu queria participar. E aí o pastor me mandou um áudio, me convidando para estar presente no encontro jovem que ia acontecer, e ali eu tomei a decisão. Mas, bispo, aquela semana foi uma semana difícil para chegar, não foi fácil. Aconteceu de tudo, meu serviço começou a dar tudo errado, dentro de casa as brigas só aumentavam, a minha família começou a pedir um monte de coisa, aconteceu de tudo que o senhor possa imaginar para que eu não chegasse naquele encontro jovem. Mas mesmo assim eu estava determinado. Eu falei, gente, é a última vez que eu vou tentar algo para ser feliz, porque se não for agora, não vai mais. É a única opção que eu tenho agora. E aí eu fui para esse encontro jovem, que foi um encontro assim, onde a obreira estava descrevendo a minha vida durante toda a pregação, e ali eu falei, tá, Deus quer falar comigo. Porque se ele contou a minha história aqui, sem ninguém me conhecer ali, e ele falou tanto sobre de tudo que eu estou passando, eu vou dar mais uma oportunidade. Então eu comecei a ir, falar, ouvir mais a palavra, estar presente. Então, todas as reuniões eu estava presente. Segunda, quarta, sexta, e foi um processo isso. Só que faltava algo. Porque eu olhava, eu falei, tá, eu já não tenho mais vícios, porque a partir do momento que eu cheguei ali, eu abandonei. Falei, não quero mais isso para mim. Se é para realmente levar a sério a Deus, eu vou fazer da maneira correta. E ali foi um processo evolutivo. Eu fui evoluindo, abri mão, e não foi fácil. Às vezes as pessoas olham e falam assim, chegou na igreja, vai resolver o problema. E não é bem assim. A gente tem que perseverar. E foi nesse processo que eu falei, não, agora eu vou fazer o correto. Se é para ter felicidade, eu vou chegar e vou fazer esse processo. Então foi nesse processo que eu cheguei e falei, olha, eu preciso me batizar. Eu preciso finalizar todo esse processo porque eu sei que eu preciso de Deus. E ali eu já tinha o desejo de servir a Deus. Então eu já olhei e falei, eu quero ajudar outras pessoas, porque quando eu cheguei na igreja eu era um Marco. E hoje eu sou outro. Então se eu tive todo esse suporte, todo esse apoio, agora eu tenho que retribuir. Eu tenho que fazer por outros o que um dia fizeram por mim. Das palavras que deram, do suporte que me deram, de tudo aquilo. E aí foi então que eu perdoei o meu pai, eu cheguei com ele e falei, olha, senta aqui, no meio da semana, eu falei, pai, eu decidi seguir a minha vida na igreja, eu decidi me batizar e fazer o correto. Então, para isso, eu preciso me resolver com o senhor. E foi então que eu perdoei ele, a gente conversou ali, resolveu literalmente. Então, a partir deste momento, eu comecei a ver um processo de mudança dentro da minha casa. Porque meu pai e eu paramos de brigar, a gente conseguia viver no mesmo ambiente, as pessoas até se surpreendiam. Vocês dois estão juntos? Sim, a gente está junto. Porque havia essa mudança durante esse processo. E foi então que eu falei para Deus, olha Deus, eu preciso do teu Espírito para fazer por outros, porque se eu não tiver salvo, como eu vou salvar? Né? E aí eu sempre peguei muito a missão do Cultura, né? A arte de salvar. Então eu estou ali fazendo essa arte, mas para salvar a outros. E a mim? Quando é que eu vou estar salvo? Eu vou cobrar de Deus. E aí durante uma reunião de quarta-feira, o pastor estava pregando, e aí no meio da busca, ele falou algo que foi o ponto ápice ali para que eu recebesse o Espírito Santo, que está lá em 2 Coríntios 5,17, que era isso que tudo se fez novo. E quando ele falou aquilo, eu tive a certeza de que o Espírito Santo estava comigo e que ele ia, a partir de então, me guiar. E desde então, a minha vida é transformada, a minha família, o meu relacionamento familiar é muito bom. Meu pai, inclusive, estava no encontro de jovens em família. Então, ele participou, ele me viu fazendo aquelas coisas e ele olhou para mim e falou, você está diferente. Você é um outro jovem depois que você está aqui. E aí ele passou aí na igreja. Então, toda segunda-feira ele está firme no propósito dele, está me acompanhando nas reuniões. E hoje eu tenho uma vida realmente transformada. Quer dizer, a perda da sua mãe deveria colocar você mais perto do seu pai. Mas aí você, como se você tivesse afastado ele da sua vida. Sim, sim. Né? Aquela revolta, culpando pelo que ele fez e tal. Então, você ficou sem os dois. Sim, senhor. Né? Que não é inteligente. Eu entendo a frustração. Você deve ter ficado muito revoltado com a traição dele, mas não te ajudou. Né? Você vê que só ajudou depois que vocês fizeram as pazes, né? Que hoje você consegue ajudar ele ajuda Sim. você. Sim. Né? E é tudo que o diabo quer, uma família destruída. E ver que começou com o quê? Com a traição. Então,
Se tem uma coisa que o diabo odeia, é família. Deus é família. Pai, Filho e o Espírito Santo. O diabo sozinho. Então, ele não suporta ver famílias abençoadas. Ele não suporta ver uma família unida. E ele faz de tudo para destruir. E é tão verdade isso que uma das coisas mais difíceis é você ver uma família inteira na presença de Deus. Não é fácil. Geralmente são os pais, então aí tem um filho que não é. Ou então os filhos são um pai ou a mãe que não é. É sempre alguém que o diabo fica tentando usar para trazer problemas para aquela família. Porque dói. Dói você vê o seu pai traindo a sua mãe. Dói a perda da sua mãe. Dói. As pessoas que a gente ama, quando a gente vê essas pessoas sofrendo, nos decepcionando, dói. Não tenha dúvidas com relação a isso. Então, o diabo sabe disso. E cabe a você ser inteligente espiritualmente, sábio espiritualmente, para poder ganhar a sua família. E quando você foi pedir perdão, já começou a diferença ali. Sim. Né? De pedir perdão também, quer dizer, começou a mudar aquela situação. Então você tem que ter sabedoria para isso. Tem coisas que são, como é que fala, imprevisíveis. Por exemplo, ele perdeu a mãe. Não é uma coisa que estava no controle dele, mas perder o pai estava. Perder um pai vivo estava no seu controle, não é? Sim, senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para que você não venha deixar o mal trabalhar na sua família. Ah, bispo, mas eu tenho um pai e uma mãe que são muito ruins, eu tenho um pai que não quer nada com Deus, que me trata mal. Sim, mas através de você ele vai conhecer a Deus. Através de você ele vai mudar. Foi o que aconteceu com o Marco e o pai dele. E a gente está aqui para isso. Nós tivemos, há 2 sábados atrás, o encontro Jovens em Família, né? Quando Davi disse, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Nós tivemos lá vários jovens, aliás, os pais foram convidados, estavam conosco, nós falamos sobre aquela direção, né, que Paulo dá para os filhos e para os pais. Manda os filhos obedecer os pais em tudo e manda os pais não irritar os filhos, né? Não irriteis os seus filhos. Quer dizer, você brigava com ele. Eu acho interessante que você falou assim, eu chegava lá e falava, o Senhor não vai me controlar. Falava Senhor, mas saía no tapa. Exatamente. Chamava de Senhor, mas brigava, dava soco e tal. Né? Quer dizer, isso não é inteligente, isso não é legal. Então, você tem que zelar pela sua família, tentar salvar a sua família. A gente está aqui para isso, né? Para ajudar você. Aliás, hoje é dia de Algo a Mais, daqui a pouquinho a gente vai ter a reunião do Algo a Mais para aqueles que querem aprender, que querem investir na vida espiritual. Uma reunião diferente do Encontro Jovem. O Encontro Jovem tem a banda, tem a gincanas, diversões, dança. O Algo a Mais é para quem quer aprender a palavra de Deus, tirar dúvidas, ser ensinado, né? Compartilhar as suas histórias. Então é uma reunião diferenciada, especial. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, você é convidado para estar com a gente aqui e participar dessa reunião. Tá bem? Você participa da Força Jovem aonde, Marcos? Em Vila Isabel. Vila Isabel fica ali próximo da rede, né, região, na Rua Eudride de Gastroarte, número 543. Em Guarulhos? Em Guarulhos, isso, né? Sim, senhor. Qual o dia do Encontro Jovem lá? Todos os domingos, às 16 horas. Sabe o endereço de lá? Sim, senhor. É na Rua Eudride de Gastroarte, número 543, em Vila Isabel. Então, você que vive aí, você pode participar lá, ou aqui com a gente no Templo de Salomão, ou em qualquer universal mais próximo de você. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Por falar em Brasil, você já conhece a nossa Central Nacional do Força Jovem Universal? Se você não conhece, dá uma olhadinha que a gente já volta para bater um papo com a Mayla, que está aqui com a gente também. Imagina um lugar feito especialmente para você. Um espaço onde seus sonhos ganham força. Suas habilidades se desenvolvem e sua vida é transformada. Sejam bem-vindos
a Central Nacional da Força Jovem Universal. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em um ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração. Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJ1, ela é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos! Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família. Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa, venham conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu estou aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela. Comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés. Estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento
y el ambiente en general. Central Nacional da FJU. O lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. Se prepare, está chegando a maior competição do ano. O Esporte Jovem FJU vai reunir a energia, a garra e o talento em diversas modalidades: futebol, basquete, vôlei, atletismo, artes marciais e até natação. Aqui, cada partida é disputa de verdade e vale medalha de ouro. Não fique de fora. Esporte Jovem FJU. Dias 8 e 9 de novembro, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Avenida Ibirapuera, 1315. Pois é, tá chegando. As Olimpíadas estão chegando, dia 8 e 9, né? 8 e 9 de novembro, ali no Centro Olímpico, nós vamos estar com 8 blocos competindo. 8 blocos do Força Jovem Universal. Templo, Zona Norte, Sul, Leste, Osasco, ABC, né? Guarulhos e Itaquera. Será que Guarulhos vai ganhar essa? Com certeza. Será? Sim, senhor. Então a gente vai ter essa competição aí muito legal, final de semana inteiro, sábado o dia inteiro, domingo a partir depois do almoço ali, a gente tem as premiações também acontecem no domingo. Então nós vamos ter toda essa galera junto com a gente, futebol, vôlei, basquete, natação, jiu-jitsu, futsal, atletismo, tudo acontecendo na mesma hora, no mesmo dia. São competições em tudo quanto é lugar ali no Centro Olímpico, é muito legal, você é convidado para estar com a gente também. Se você quiser competir, corre atrás aí, procura o pessoal do Força Jovem Universal, ou pelo menos para você ir lá e torcer pelo seu bloco, torcer pelas cores do bloco, né? Cada bloco tem a sua cor, o Templo é branco e dourado, Guarulhos é verde, acho que é verde e azul, né? A BC é meio um azul claro com meio um roxo, né? Então, Itaquera é roxo e preto. Cada um tem, você vê os uniformes aí, cada bloco tem a sua cor. Todos os anos isso acontece. Então, você é convidado para estar com a gente também. Tá bom? Vamos lá, Marla. E você? Ele perdeu a mãe porque ela faleceu. Seu caso foi um pouquinho diferente, mas você sofreu também, né? Conta pra gente a tua história aí. Então, ele chegava da igreja, bebia, batia na minha mãe, quebrava a casa. Ambos, né, se batiam ali, então tinha muita briga mesmo. Até Você presenciava isso? eu Tem assistia irmãos tudo. também, não? Meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, nós 4 sempre assistimos tudo. Isso devido a um filho que eles perderam, né? Que a minha mãe desenvolveu depressão, ansiedade, ela tinha esquizofrenia, bipolaridade. E meu pai também tinha depressão. Então, eles tentavam buscar uma solução na igreja, na religião, mas não buscavam em Deus. Eu acho que por isso que não adiantava. E por ele beber muito e bater na minha mãe, por ela também estar cansada, sobrecarregada, ela decidiu que ia embora de casa. Só que para ele acreditar nela, porque eles tinham uma religião, eles criam nas leis que, né, ela não podia se separar do marido se não fosse por adultério. Uhum. Então o que ela pensou? Eu vou trair ele, mas se eu falar ele não vai acreditar, porque eu tô 15 anos com ele e ele não vai ter fé na minha palavra, porque eu tô aqui há 15 anos. Então ela tinha que quebrar isso.
Alguém tinha que falar. E essa pessoa foi eu. Ela criou um plano ali de me fazer assistir a traição. Então ela colocou eu, ela e o rapaz no quarto e eu assisti. E ali ela falou, conta pro teu pai. E eu achando Quer dizer, que ia sua ajudar. mãe traiu seu pai na sua frente Exatamente. e mandou você contar pra ele o que aconteceu. Mandou. Quantos anos você tinha? Tinha 6 Você não anos. deve ter entendido nada nessa época, né? Eu sabia o que eles estavam fazendo. Porque eu também assisti muito isso na infância, porque eu não tinha quarto, então eu dormia com eles. Então eu assisti muito isso, então eu sabia que era errado. Aí, Você assistiu o quê? Eles tendo relacionamento? meu pai e minha mãe, Na sua frente? na minha frente. Então isso também arrecadou algo muito ruim no futuro. E quando ela pediu para me contar, eu fui lá e contei. E meu pai, ele começou a me tratar como uma pessoa que salvou ele. Nossa, você me salvou, você me falou que ela traiu, obrigado, sabe? E ele ficou assim a minha infância toda. Aí, assim que eu contei, eu só lembro de ter cortado para a parte que ela estava apanhando. Então isso gerou o que na minha cabeça? Olha o que você fez. Olha, a sua mãe tá apanhando porque você falou. Caramba, ó, sua culpa. Porque seu pai bateu na sua mãe, Bateu na minha mãe nesse dia, muito. E nessa ela foi embora. Ela foi embora, foi morar nas ruas do Brás. Então eu fiquei sem ver ela por uns anos. E meu pai falava o quê? Ela morreu. Ela morreu pra mim. E eu era criança, eu entendia literalmente que ela tinha morrido. Aí eu descobri que ela não tinha morrido depois de uns anos. Então passaram-se anos. Aí lá pros meus 9, 10 anos, até uns 11 anos eu não sabia. Aí foi aí que eu descobri que minha mãe tá viva. Então você mentiu pra mim e ela me abandonou. Aí eu comecei a nutrir um ódio. Caramba, você mentiu pra mim e você me abandonou. Aí que ela veio morar comigo que eu descobri. Não veio morar comigo, mas é na casa atrás, que foi morar na casa dos meus avós. Aí ela trouxe um cara. Esse cara usava droga. E ele descobria que a minha mãe apanhava muito. Então, o que ele fez? Começou a ameaçar o meu pai. Queria tocar na ferida dele ali, porque meu pai tinha se arrependido, ele tinha começado em outra igreja, só que mesmo assim não tinha adiantado, não tinha convertido. Mas ele se arrependeu do que ele fez. Aí esse homem começou a ameaçar a nossa família. E meu pai começava eles brigavam, assim, era briga todo dia. Todo dia era briga de faca. E meu pai, ele tinha amizades que eram erradas, né? Pessoas que onde eu moro, tem bastante biqueira, onde sempre tem os irmãos. E meu pai conhecia esses irmãos por ele ter tido um passado, né, assim, relacionado a isso, e sempre teve ameaça. Ou seja, ele falava que ia chamar os irmãos, e esse rapaz que usava droga tinha irmãos também, e ficava essa briga. E eu sempre assisti isso, eu achava que meu pai ia morrer, que meu pai ia matar alguém, ele ia preso, então eu tinha esse medo. E ele também me ameaçava de morte. Então eu tava indo pra escola, ele passava do meu lado e cuspia no chão. Falava, vou te matar, guria. Eu te odeio. Por quê? Porque na cabeça dele também era culpa minha, a minha mãe ter ido embora de casa, por eu ter contado ao meu pai. Mas se ela não tivesse ido embora de casa, eu não ia ter ela. Exatamente. Mas aí nutriram esse ódio de mim. Ele nutriu esse ódio, eu também odiava muito ele, porque ele fazia minha mãe sofrer com droga, fazia a gente sofrer, meus irmãos, todo mundo odiava ele, todo mundo se odiava. Então, pra mim, aquilo era normal. O ódio... Você vivia um inferno, né? Era um inferno, bispo. A casa era um inferno. Era um inferno. Todo dia, não tinha paz. Eu lembro que eu já estava tão acostumado com aquilo, que uma vez eles estavam brigando, assim, meu pai saiu com uma faca, e tava os irmãos lá fora, colocaram meu pai na parede, assim, pra matar meu pai. Aí, eu tava tão acostumado com aquilo, eu tinha 11 anos na época, que eu consegui ligar um computador lá com um jogo, e eu fiquei assim, eu não ligo mais. Eu só quero jogar, quero que funcione meu jogo, porque eu não aguento tudo isso. Eu só quero me distrair. Então, pra mim, aquilo era normal. E eu queria muita atenção do meu pai nessa época. Então, eu sempre buscava ter ele. Mas ele, com toda a dor dele ser uma pessoa vazia, e eu não ter uma mãe, porque eu não falava com a minha mãe, mesmo morando na frente dela. Não falava com ela. Então, eu buscava ele. Olha, pai, eu não tô bem, queria conversar. Só que ele sempre me negava. Ele, Maila, você tem conta pra pagar? Você tem trabalho? Então você não tem problema, você não tem depressão, você não tem nada. O que você tem é frescura. Você tem que estudar. Então eu sempre me retraí. Nunca tive ninguém para conversar. Meus irmãos, eu não conversava com meus irmãos. Então, além da culpa que eu carregava dentro de mim, poxa, sua mãe foi embora, aí te culpam por tudo isso, então você é o problema. Então eu sempre cresci com esse pensamento. Seus irmãos eram mais velhos? São mais velhos? Sim, eles são mais velhos, eu sou e mais eles, como é nova. que lidaram com isso? Também Eles entendiam um pouco melhor que você, né? Entendiam. Para eles, eu acredito, bispo, que foi ruim. Assim, eu acredito que cada pessoa tem um jeito de lidar. Mas
por eles ter convivido muito mais tempo com a minha mãe, para eles foi pior a perda da minha mãe. Para mim foi como se eu tivesse perdido algo recente. Eu não lembro muito, não lembrava muito dela. Então, para mim, tá bom, eu me acostumo. Eu me acostumei melhor. Como é que afetou você, assim, escola, relacionamento, como é que era? Então, bispo, sem uma mãe, ninguém cuidava de mim. Meu pai trabalhava, meus irmãos não sabiam cuidar de mim. Então, eu tentava me virar. Então, desde pequena, era eu acordando sozinha para ir para a escola, assim, dos 8 anos para frente, né? Porque até uns 7 anos, meu pai, ele deu esse suporte para mim ser pequena. Aí, quando eu cresci, ele foi trabalhar, eu tinha que me virar. Então, eu ia para a escola com roupa suja, perguntavam, ninguém cuida de você? Cadê sua família? Por que você vem para a escola toda largada? Então, eu me sentia largada, eu me sentia abandonada. Mesmo tendo um pai ali, aí que eu me apeguei também muito à minha avó, que para frente vai causar algo muito ruim. E eu sempre lidei muito mal com a vida. Porque eu pensava, não, porque eu não tenho uma mãe, então a minha vida é ruim. É assim porque eu não tenho uma mãe e um pai presente. Aí eu carreguei isso. Eu culpava as pessoas, eu me culpava. Porque tem gente, por exemplo, que se tranca, fica trancado no quarto, não fala com ninguém, sozinho. Outros ficam revoltados, só querem brigar, querem curtir a vida, fazer uma opção de besteira. Como é que você lidava com isso? De começo, eu sempre pensei, eu não posso dar mais problema. Então eu tenho que ficar na minha e também tenho que dar orgulho, tenho que dar, sabe, tenho que trazer a parte boa para a família. Eu sempre tive essa boa intenção. Mas eu não conseguia, por quê? Porque eu era triste. Eu não conseguia buscar, eu não tinha recurso para buscar essa diferença na minha família. Porque eu não tinha aprendido um amor diferente, não tinha aprendido um caminho diferente. Eu só sabia que existia aquilo. Só existia tristeza, problemas. Porque é isso que eu tinha, é isso que a vida me dava. Então, mas aí, nessa fase assim, dos 11 até os 13, que eu comecei a me revoltar assim, puxa, já que eu não consigo mudar nada, eu não ligo mais pra nada mesmo. Se com os 11 anos eu já não ligava, imagina com 13, que foi quando começou as influências, que já tinha passado a pandemia. Então, eu comecei a ter amizades, essas amizades começaram a me influenciar. Essas amizades não era nem da escola, porque na escola eu era quieta, porque eu não tinha vontade de ter amigo. Era mais por parte do meu irmão, que ele tinha bastante amigos, né? E ele era mais velho. Então, eram pessoas mais velhas do que eu. Então, sempre me influenciaram mais fácil. Então, nessa idade, assim, de 13 para 14, eu comecei a não ligar mais para nada. Eu não queria mais a atenção do meu pai, embora, no fundo, a gente fala que não quer, mas a gente quer. Então, eu buscava no mundo. Onde eu não tinha dentro de casa, eu buscava nos amigos. Buscava na família deles. Então, eu estava mais na casa de outras pessoas do que na minha própria casa. E meu pai não sabia de nada, não sabia de nada que eu fazia. Foi aí que eu comecei a fazer coisas ruins. Eu conheci uma pessoa, primeiramente, que foi o que desencadeou a eu começar a fazer coisas erradas. Porque, pela influência dessa pessoa na minha vida, porque o que eu não tinha do meu pai, busquei nele. E eu não achei. Então, eu ficava insistindo nele ali. Porque eu via também que ele era uma pessoa triste, eu queria tanto ajudar ele, e eu queria me ajudar, mas eu também não tinha pra dar. Então, a gente ficava se afundando ali no vazio um do outro. Aí, por causa disso, dessa dependência que eu tinha nele, eu não sabia como sair desse relacionamento, que era um relacionamento abusivo. Então, ele me oferecia bebida, eu aceitava, ele me oferecia cigarro, narguile. Não cheguei a ser viciado em maconha, mas ele me fez provar, me fez quase me entregar isso. Porque às vezes a gente brigava, que era muito frequente, por causa de traição. Então, assim, ele me traía, não era com pessoas que eu não conhecia, era com pessoas que estavam ali no nosso meio de amigos. Pessoas que já estavam em outro relacionamento. Então, eu achava, não, essa pessoa não vai fazer isso, porque ela namora, e ele também. Mas não. Aí, quando eu descobri, assim, uma traição com uma menina que eu considerava minha melhor amiga, aí meu chão caiu. Nessa mesma época, a minha avó faleceu, e eu era mais apegada à minha avó do que qualquer outra pessoa. A minha avó, eu posso dizer que ela era uma pessoa de Deus. Porque ela sempre estava me incentivando a buscar em Deus o que eu não tinha de ninguém. Mãe do seu pai ou mãe da mãe? Mãe da minha mãe. Então, eu não escutava os conselhos dela, embora eu falasse, tá bom, vó, tá bom. Porque eu tinha nela o que eu queria. Eu queria uma família, eu tinha nela. Então, eu não achava necessidade de buscar em Deus, embora o vazio que eu sentisse longe dela. Foi aí, então, que quando ela faleceu, que eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. Eu tinha 14 anos, eu já estava assim, poxa, eu não aguento mais. Eu saía para beber, quando eu brigava, eu saía para beber, para fumar. E o vazio só aumentava, eu tentava colocar vazio dentro de vazio. Parecia que eu era um pote vazio, e eu fazia questão de
de me promover para alguém mais vazio ainda, como se fosse um buraco negro. Quanto mais eu tentava suprir, nada mudava. Aí eu decidi que eu ia acabar com tudo. Foi quando a minha avó morreu, tempo depois. Eu tinha descobrido essa traição com essa melhor amiga, então para mim foi o que mais doeu. A parte que ela era uma pessoa que eu confiava. Aí eu sentei numa praça, tinha descido da academia, inclusive eu tentava suprir também esse vazio com a estética, eu não cheguei a investir muito, mas eu tive um bom começo, comecei a ir para academia. Só que não adiantou, então eu sentei ali na praça, fiquei pensando, e se eu acabasse com tudo hoje? Talvez o problema do meu pai ia acabar? Talvez eu não fosse mais um peso na vida dele, ninguém ia falar mais que a filha dele é largada, porque não tem uma mãe. A minha mãe não ia mais carregar o peso de as pessoas culparem a filha dela, eu também não ia mais. Ninguém ia mais carregar o peso de nada. O problema vai acabar se eu acabar. Aí eu decidi que eu ia me jogar na frente de um caminhão, que foi a terceira tentativa que eu ia fazer, mas não cometi. A primeira foi com remédios, que eu ia tomar uma cartela inteira de remédios, só que a minha irmã interviu. A outra eu peguei uma faca, era uma faca grande, e eu ia enfiar na minha barriga. Só que eu não tive coragem, porque eu pensava, você é covarde até para isso. Você não serve para isso, nem para a morte você serve. Então, ali eu pensei, não tem mais nada a perder. Era um nada a perder errado que eu tinha, né? Não tem mais nada a perder, então eu vou acabar com isso aqui. Aí, naquele exato momento que eu ia levantar, mas eu recuei, apareceu 3 jovens da FJU. E eles falaram do Força Jovem, né? No começo eu olhei assim, poxa, eu tava precisando, sabe? E você não conhecia? Não conhecia, nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. Eu não fazia Nem ouvido ideia. falar? Nunca. E eu já tinha ido na Igreja Universal quando era pequena. Já cheguei a ficar na IBI até. Então, assim, tampou totalmente a visão. Tinha lá perto da onde eu moro, né? É visível a igreja lá. Eu passava lá na frente, mas eu não via. Então, a minha visão era realmente ofuscada ali, no lugar onde Deus estava. E eles me convidaram, eu fui no encontro da amizade. E lá eu ouvi uma palavra, que é que Deus ele habita no alto e santo lugar, mas também habita com aquele que está contrito e abatido de espírito. Para mim, aquilo foi como se eu tivesse alcançado algo que sempre foi inalcançável para mim. Deus. Eu sempre vi ele longe, porque meu pai era da igreja, eu não enxergava Deus nele. A minha família sempre frequentou a igreja, nunca tinha enxergado. Mas ali, não foi ninguém que me falou, ninguém chegou em mim, olha, Mayla, Deus... Não, foi na palavra de Deus que eu ouvi lá, do homem de Deus, que me convenceu, poxa, esse lugar aqui é o meu lugar. Aí eu me entreguei. No mesmo dia eu cheguei a me batizar, e eu lembro que todo aquele peso que eu carregava de um relacionamento, de um passado frustrado, tudo, saiu nas águas. Então, quando eu levantei, eu emergi das águas, eu realmente nasci de novo, ali das águas. A paz veio, entrou dentro de mim. Ainda não era o Espírito Santo, mas eu tinha saído do peso do pecado, que eu não entendia que era o peso do pecado, aquela dor. Então, nessa fase, eu comecei a ter sede. Poxa, eu tenho que buscar esse... Eu comecei a ouvir do Espírito Santo em um mês. Aí foi me apresentado o jiu-jitsu. Aí eu cheguei e eu aprendi algo muito legal. Que assim como a gente tem disciplina no jiu-jitsu para pegar um grau, para mudar de faixa, a gente tem que ter disciplina com a nossa vida espiritual. E ali, dentro de mim, nasceu um temor muito grande. Poxa, eu tenho que buscar isso aqui como se fosse o jiu-jitsu, só que até muito mais. Porque se eu quero um grau aqui, eu quero muito mais o Espírito Santo. Eu não quero só... Aí eu comecei a ver o jiu-jitsu como algo mais para Deus. Como o tatame é a extensão do altar, eu levei isso para minha vida espiritual. Em um mês, nessa caminhada, eu recebi o Espírito Santo. Mesmo não entendendo muito o que era o Espírito Santo, assim, em um mês eu não entendia muito. Mas pelo jiu-jitsu eu entendi o temor que eu tinha com isso. Então, aí veio um bispo na minha igreja, eu não estava fazendo propósito, eu não sabia fazer propósito, eu não sabia fazer nada, eu sabia só orar e ser eu diante de Deus. Oh, Deus, eu sou pecadora, mas o Senhor me trouxe aqui, então o Senhor tem que me dar o teu Espírito, porque sem Ele, falaram que eu não vou conseguir. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu falei desse jeito. E quando o bispo falou pra gente ir pro altar, quando o bispo foi lá na minha igreja, ele falou, vem aqui diante do altar, eu sei que não tem Espírito Santo, mas às vezes você nem sabe o que é o Espírito Santo. E eu fui. Eu não sei o que é Espírito Santo, mas eu quero saber, eu quero conhecer. Esse Deus não é tão grande, ele não tá aqui comigo, não tá escrito que ele habita no alto santo lugar, mas ele tá aqui. Então prova pra mim. Aí eu fui lá, eu falei, eu não mereço, não te conheço e não te mereço. Porque em toda a minha vida eu te negligenciei, embora eu soubesse que você estava lá. Então aí
foi aí que quando eu falei, ó, não quero mais nada para mim, não quero viver para mim, não quero me servir, quero servir ao Senhor. Mas o Senhor tem que me capacitar para isso. Só o Senhor pode tirar essa dor de mim para eu poder ajudar mais as pessoas. Quando Ele me batizou com o Espírito Santo ali, eu tive uma certeza. Claro que eu senti alegria, assim, eu senti a paz verdadeira, né? Aquela certeza de quando eu saísse de lá, aquela paz ela ia continuar. Ela ia voltar, sempre estar comigo. Aí nasceu aquele desejo de, tipo assim, caramba, eu preciso levar isso. Preciso levar isso para a escola, levar isso para o meu trabalho, preciso fazer isso. Eu dependo disso, eu preciso do teu Espírito para fazer isso. Eu quero dar para o Senhor o que o Senhor me deu através das pessoas. Então, assim, o Senhor me deu a paz, eu quero dar a paz para elas, para o Senhor, essas almas para o Senhor. É para isso que Ele vem, né? Para isso que Ele Para nos fazer testemunhas dele. Exatamente. Né? Então, hoje você tem o Espírito Santo. Você está com quantos anos? Eu estou com 16. 16 anos, né? Como é que é o contato com sua mãe? Tem contato com ela hoje? Não? Tenho, a gente é bastante próximo. Ela vai pra igreja. Às vezes eu consigo levar ela para a igreja. Eu converso bastante com ela. Eu não chego a chamar ela de mãe, porque a gente não teve essa intimidade assim de mãe e filha. Mas ela virou uma pessoa que está sempre ali do meu lado. Então ela é uma grande amiga para mim, muito importante na minha vida. Então eu converso com ela normal. E ela vê uma pessoa de Deus em mim, por isso que ela conseguiu. Mas chama de mãe, pode chamar. Sim, senhor. Vai praticando. E seu pai, como é que é? Como é que Meu pai, por ele não entender muito bem, por causa de um certo preconceito, ele vê que eu mudei, mas ainda assim há uma resistência, por causa, eu acredito, do orgulho. Mas com certeza ele viu mudanças em você. Com certeza, ele fala, você mudou. Só que embora algumas coisas ainda não admita, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar nele. Vai, com certeza. Você diz, ele não vai na igreja, ele vai na igreja. Quando ele está do seu lado. Exatamente. Né? Você é a igreja lá na sua casa. Você tem que ser a igreja na sua casa. Né? Para que eles possam ver Jesus através de você. Não é isso? Sim. Força Jovem ajudou você? Com certeza. Eu vi onde eu encontrei o Senhor Jesus, onde Ele se revelou para mim. Você participa onde? Eu participo lá em Jundiapeba. Aonde? Jundiapeba, no bloco de Mogi. Jundiapeba. Jundiapeba? É. Lá no bloco de Mogi? No bloco de Mogi. E qual o dia do encontro jovem, endereço lá, como é que é? Lá é domingo, na Avenida Voluntário, Voluntário. Eles que achem, né? Voluntário Pinheiro Franco, no número 1160. Que horas no domingo? Às 3h30, domingo. 3h30. E sabe o que é interessante? Estavam falando a história deles. Você vê que ela foi ajudada pelo Projeto Esportes, Jiu-Jitsu, né? Que são atividades que nós temos, inclusive aqui na Central também. As Olimpíadas estão chegando aí, a gente tem Jiu-Jitsu aqui, boxe, Muay Thai, Taekwondo e várias atividades esportivas. O Projeto Esportes é para isso. E você, o Cultura, né? Mostra dança, tal, Mega Dance. Quer dizer, olha só que legal, os projetos trabalhando. A ideia de ter projetos no Força Jovem é justamente para que o jovem venha que ele venha simpatizar com algum projeto, alguma atividade, aquilo que ele gosta, que ele sente-se confortável em fazer, que quer aprender, e ele possa participar. Então nós temos o esporte, como a gente falou, temos a cultura, que é a banda, FJU, teatro, dança, tem o mídia, pessoal que gosta de filmar, tirar fotos, fazer reportagens, fazer cinema, curta-metragens. Temos o projeto Help, né? O projeto que vai nas escolas, dar palestras nas empresas. Temos o FJ Universitários, para os jovens que estão cursando universidade ou faculdade, ou aqueles que estão prontos para entrar. Eles se reúnem, conversam também. Tem Arcanjos, aqueles que vão atrás dos afastados. Tem Uniforça, é o pessoal que ajuda a gente nos eventos. Quer dizer, o que não falta é coisa para você fazer. Talvez você diga assim, mas eu não tenho nenhum amigo. Como é que eu vou aí não ter nenhum amigo? É só você colocar os pés que você vai fazer uma opção de amigo. Pode ter certeza. O que não vai faltar é gente indo atrás de você, falando, vem comigo, vem para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Força Jovem é uma família. A gente está aqui para ajudar você. Então, lembrando, hoje, 7h30 da noite, a gente tem reunião do Algo a Mais, para quem quer aprender, né? E sábado temos a nossa reunião do Encontro Jovem. Aliás, o tema do Encontro Jovem desse final de semana vai ser Missão Dada é Missão Cumprida. Pensa nisso. Missão dada é missão cumprida. Quando alguém te dá uma missão, você demora para cumprir? Você cumpre a missão
você é aquele tipo de pessoa que acaba esquecendo do que foi mandado, do que foi pedido? Como é que você é? A gente vai falar sobre isso, mas de uma forma diferente do que você está imaginando. E você vai entender, tá bom? Coloca Deus no primeiro lugar. Não coloque as suas amizades. Não coloque o que esse mundo tem para oferecer. O diabo levou o Senhor Jesus a um lugar bem alto e diz assim: todos os reinos desse mundo aqui eu te dou. Mas o preço era que ele adorasse ao diabo. E Jesus rejeitou aquela oferta. Arreda-te, né? Sai, vai-te. Ele rejeitou aquela oferta. Cuidado com as ofertas desse mundo. E o diabo não vai aparecer para você em carne e osso. O diabo vai usar pessoas ao seu redor para oferecer aquilo que ele tem para dar. Só que ele dá com uma mão e tira com a outra. O que ele deu e tudo que você tem. Então, cuidado. Seja um jovem inteligente, sábio. E a gente está aqui para ajudar você, para ensinar você. Se você quiser, tá aí o Força Jovem. Procura o polo mais próximo de você. Entra no nosso site, forçajovemuniversal.com, para você conhecer um pouquinho mais sobre os projetos, sobre aquilo que a gente faz. E vem, você não precisa pagar nada e com certeza você vai ser muito bem-vindo e muito bem recebido. Tá bom? Marco, Maila, né? Maila. Obrigado. Dá tchau para eles lá. Dá tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Hoje eu limpo tudo sem pressa. Corto a raiz sem dó, sem medo. Chega de viver nesse mesmo tema. Raiz do orgulho, da mágoa, da dor. Eu quero paz, quero vida com cor. Quero vida com cor. Estamos mais juntos do que nunca.